aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 eu vou ler, porque é o contexto, né? E aqui diz assim, o anticristo e o retorno de Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Paulo está falando para quem? Para a igreja de Cristo. Ele diz, olha, Jesus vai voltar, os acontecimentos vão aparecer aí, mas vocês não podem permitir que o vosso modo de crer seja influenciado. Nem fiqueis amedrontado por causa de profecia. Hoje nós estamos vendo aí as falsas profecias, as falsas interpretações das profecias. E ele diz, não fiquem amedrontados por causa das profecias. Ou palavra ou carta atribuída devidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aí ele diz, olha, verso 3, não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia, da volta de Cristo, virá a apostasia. E depois que acontecer a apostasia, ele diz, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo aqui, antes da volta de Cristo, antes do filho da perdição ser revelado, vai haver uma apostasia. E o que é apostasia? Se afastar da verdade, se afastar do caminho certo. Só existe apostasia quando se está no caminho certo. Não existe apostasia do erro. O erro já é apostatado. Então a apostasia só acontece aonde tem a verdade. As pessoas que saem da verdade, elas se encontram em apostasia. Então não pode haver uma apostasia na Igreja Católica porque ela já é apostatada. Não pode haver uma apostasia nas igrejas protestantes que guardam domingo porque já são apostatadas. Então a apostasia vem da onde? Da verdade, da igreja verdadeira, da igreja que se intitula a Igreja de Cristo. E isso é o que vai ser dito aqui na meditação do Espírito e Profecia. Porque as pessoas têm mania de dizer, você está dizendo, você está contextualizando, você está forçando o texto. Eu forçando o texto? Eu apenas estou lendo e fazendo alguns comentáriozinhos pincelados apenas. Então, queridos irmãos, preste atenção. Camila vai ler aí a meditação agora. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. Dê uma pausa aí. Essa frase é bastante interessante. Que aqui diz o quê? Quando a igreja primitiva se corrompeu. A apostasia começou o quê? Na igreja primitiva ali, ela se corrompeu. Eu estou falando, contextualizando para a verdade aqui, porque a gente sabe que a apostasia sempre existiu, mesmo antes da igreja primitiva. Mas aqui está dizendo o quê? Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se, se apostatando. Então a igreja primitiva, a igreja de Cristo, uma igreja poderosa, que Satanás se sentia inútil de se manifestar porque havia poder na igreja primitiva. Satanás, o Espírito e Profecia diz que Satanás se sentiu inútil de se manifestar ali, porque ele seria envergonhado porque havia poder. Quando Ananias e Safiras mentiu para a igreja primitiva, eles foram fulminados, o Espírito Santo os fulminou ali. Então era uma igreja poderosa, e Satanás infiltrou o quê? O erro sutilmente. E a igreja primitiva fez o quê? Se apostatou, se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando o quê? Ritos e costumes pagãos. Perdeu o espírito e o poder que havia na igreja primitiva. Então veja, se apostatou. E nos últimos dias a história da igreja primitiva vai se repetir na igreja que se intitula hoje Igreja Exclusiva de Deus. Pode continuar. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os próprios interesses, especialmente na punição da heresia. Continua? Pode continuar. Sempre que a igreja alcançou o poder civil, empregou-o para punir a discordância com relação às suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Um exemplo disso é
é a prolongada perseguição aos dissidentes promovida pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores quanto paroquianos, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. O interessante aqui, que eu queria destacar desse texto todo que Camila leu, aqui diz que a apostasia da igreja primitiva resultou no quê? No papado. E justamente antes da volta de Cristo, está havendo uma apostasia, e essa apostasia tem abraçado a tal da liberdade religiosa. Isso vai resultar em quê? No papado. Porque eles restringem a liberdade de consciência. Eles restringem a liberdade de consciência. Você não pode dizer que o outro está errado, que isso é intolerância religiosa. Meu Jesus, chega a arrepia. Por quê? Porque o contexto é muito claro, a história está se repetindo e milhares não conseguem enxergar. Agora quase que a lágrima desce. Porque, meu Deus, por que as pessoas não enxergam isso? Por que as pessoas não veem que a apostasia, como aconteceu no passado, resultou no papado? Hoje, com essa tal de liberdade religiosa, está resultando em um ecumenismo e vai trazer o papado. Vai trazer de volta a supremacia papal. A apostasia de quê? Da igreja verdadeira, que está promovendo a tal da liberdade religiosa. E isso vai oprimir as consciências. Isso vai resultar. Repara o que é que diz aqui. Continue aí. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil, e isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Paulo declarou que viria a apostasia e se manifestaria o homem da iniquidade. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Foi eu que falei, igreja. O que é que o texto diz aí, no final? Claro. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Ô, meu irmão, meus irmãos em Cristo, a apostasia na igreja, é o espírito de profecia que está dizendo, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. A apostasia da igreja católica? Não, eles já são apostatados. A apostasia dos protestantes? Não, já são apostatados. Já obedecem à doutrina da besta. Aqui está falando de que igreja? Qual é a igreja que se apostataria? Qual foi a igreja que se apostatou no passado? A igreja de Cristo. E aqui vai dizer mais na frente, então veja, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. O que é que a ONU pede? Liderança feminina. A gente vê liderança feminina na nossa igreja hoje, justamente depois que a ONU começa a pressionar, aí começa a aparecer anciã, começa a aparecer pastora. Meu irmão, o caso é muito sério. As pessoas dizem, você critica a igreja. Eu não estou criticando nada, eu estou lendo o texto. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Irmãos em Cristo Jesus, dos nossos púlpitos, da tribuna sagrada, e profecia diz que será pregada a guarda do domingo. Por que eu repito isso? Para que fique fixado na sua mente, para que quando você veja, você vai dizer, o irmãozinho lá, que eu achava que criticava a igreja, que eu achava que era dissidente, que eu achava que era extremista, que eu achava que era alarmista, falou a verdade. Nós precisamos estar vigilantes. Paulo diz, não deixe que ninguém vos engane. Seja sóbrios e vigilantes. Você precisa vigiar, você precisa velar, você precisa estar de joelhos dobrados, você precisa clamar a presença de Cristo. Você quer fazer algum comentário? Hoje só quem está falando é eu. Camila não está mal falando aí. Um texto que eu já postei agora de manhã, né, se encontra no livro Medicina e Salvação, na página 33. Quanto mais perto chegamos do final da história da Terra, mais enganosos e traiçoeiros serão os ataques do inimigo. Seus ataques serão mais violentos e frequentes. Então a igreja está passando por isso e não está percebendo, né? Está indo em conformidade com as coisas do mundo, porque
a cada dia que passa se introduz mais coisas mundanas, como aqui vem falando, né? A igreja está aceitando os ritos e costumes pagãos, coisa que antes não acontecia, mas hoje está mais frequente, você vê mais coisas acontecendo na igreja. E isso é uma coisa triste, a gente fica triste, a gente alerta, mas aí as pessoas, os membros que não querem ver, dizem que é extremista, que é crítica, está criticando. A gente tentando salvar, mostrando a verdade para que as pessoas abram os olhos. Você está criticando. Aí dizem assim, não precisa você falar. Deus é o dono da igreja e no momento certo ele vai tirar. Como? Paulo diz, como pois ouvirão se não há quem pregue? E pois como crerão naquele se não há quem anuncie? Irmãos, nós temos que viver em primeiro lugar, eu tenho que viver, eu tenho que confessar meus pecados diariamente, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que viver, eu tenho que dar o exemplo vivendo. Mas o grande conflito diz na página 606 que Deus quer que falemos, que toquemos a trombeta, que desmascaremos as heresias e a apostasia. O Espírito de Profecia diz assim, não mais consintais em ouvir sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão obreiros, médicos, missionários, pastores, leigos a passarem por alto da verdade. Se você sabe que está tendo um caminho que parece ser direito, mas está levando as pessoas à morte e você não fala, você está cometendo 2 pecados. Primeiro, omissão de socorro é crime. E Deus disse que quando você vê o ímpio no pecado e você não adverte ele, o ímpio vai morrer no pecado, e eu e você seremos o responsável pelo sangue daquelas pessoas. Nós temos por obrigação salvar, guiar, conduzir. A luz ela é feita para quê? Conduzir a verdade. Conduzir a verdade. Se não houver luz num caminho, as pessoas vão errar o caminho. E as pessoas, infelizmente, estão se ofuscando nas trevas. E se eu e você acreditamos que através dos nossos estudos, da confissão dos nossos pecados, a luz de Cristo está sendo derramada sobre nós, então essa luz precisa iluminar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nós entramos em contato, irmãos. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a besta. A gente vê, o que mais vemos é isso. Um evangelho superficial, um evangelho líquido que quer se adaptar a tudo, um evangelho que é para atrair jovem, um evangelho para jovem. Não, é porque você tem que fazer assim, senão os jovens vão sair da igreja. Eu nunca vi Deus ajustar o evangelho para Davi. Eu nunca vi Deus ajustar o evangelho para José. Eu nunca vi Deus ajustar o evangelho para Daniel, Ananias e Misael. Dizer, olha, eu vou ajustar aqui. Ananias, Misael e Azarias, exatamente. Eu nunca vi Deus ajustar o evangelho. Pelo contrário, Deus preparou os jovens, foi através do sofrimento. Davi, Deus preparou através do sofrimento ali, sendo perseguido por Saul, para que Davi fosse um grande homem de Deus. Daniel, Deus preparou de que maneira? Levando para a Babilônia para que Daniel pudesse ser um homem sábio, um homem honrado ali e salvasse até Nabucodonosor. Fosse um exemplo. Eu não vejo José, Deus dá um sonho profético a José e diz, espera aí, eu vou ajustar o evangelho aqui para que José seja um jovem eloquente. Não, Deus permite José ser jogado na cova, passar por sofrimento para aprimorar, aperfeiçoar o caráter de José. Quando eu entrei na igreja, tá uma pessoa de prova aí, que é a Gisele, a mãe de meu irmão, ela mesmo via que eu sempre gostei de andar com pessoas mais velhas, com pessoas maduras, com pessoas que tinham compromisso com o evangelho, para que eu pudesse ser um jovem de Deus, um jovem pregador. Eu queria estar com pessoas que trouxessem para mim um amadurecimento espiritual. Eu sei que eu já saí da igreja, já me afastei por falta de vigilância no passado, mas, queridos, eu queria estar sempre com pessoas que pudessem trazer. Então, a gente vê um evangelho hoje ajustado para jovem, chega, brincadeirinha. Um irmão me mandou agora, o irmão Anderson,
ele de Pernambuco, ele me mandou um vídeo interessante, irmão, estou até dizendo o seu nome, de onde você é, mas muita gente não vai conhecer. O irmão me mandou um vídeo aqui de um movimento adventista que teve um arraial, bandeirolas, pessoas correndo atrás de coisas, danças de forró, na nossa igreja, na nossa instituição, num evento da nossa instituição. Meu Deus do céu, apostasia escancarada aí. Mas começou como? Social. Aquelas musiquinhas dançando, a igreja toda dançando com musiquinha. Não, que é social. Que social? Pois Só não tem nada a ver com social. Eu lembro até que eu paguei o mico, né? Quando Camila fala de hora social, me lembrei. Eu entrei na igreja fervoroso, querendo clamar a Deus, buscar a Deus, fazer a obra de Deus. E eu não sabia o que era hora social. Para mim, hora social tinha a ver com roupa social. Eu fui, coitado de mim, né? Então, quando disseram assim, um dos primeiros meses que eu estava na igreja, disseram, olha, vai ter uma hora social, os jovens venham. Irmãos, eu botei o terno, me arrumei, botei o sapato, o terno, gravata e tal, e à noite eu fui para a hora social achando que ia ser um culto, alguma coisa social para jovens assim. E quando eu entro na igreja, que eu vou para o fundo da igreja, tá lá o povo pulando. É um bolinho sem sal, é um bolinho sem sal, eu não sei o que, o povo dançando, pulando. Olha, todo mundo parou, olhou para mim e disse, irmão Robson, vai para onde? Eu disse, não, eu tô de passagem aqui. Aí entrei aqui, escutei um barulho, tô de passagem aqui. Aí passei. Eu omiti aquilo que eu tinha ido, né? Eu omiti ali. E eu passei que eu fiquei com vergonha. Hora social, eu vi um bocado de gente pulando, dançando e tal. E eu todo social de terno e gravata. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso aqui, Jesus? Eu nunca tinha visto. Porque eu entendo que o evangelho deve ser levado de maneira séria. Preparar os jovens através da oração, do estudo da palavra, da comunhão com Deus, para pregar o evangelho. Queridos, eu quero só repetir isso aqui. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado e da besta. Paulo declarou que viria a apostasia e se manifestaria o homem da iniquidade. Grande conflito, página 443 e 444. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Pode continuar, meu bem, aí. Satanás atuará com todo o poder e prodígios da mentira. Sua ação é claramente revelada pelas trevas que progridem rapidamente pelos inumeráveis erros, pelas heresias e enganos desses últimos dias. Satanás não está apenas levando o mundo cativo, mas seus enganos estão fermentando as igrejas que dizem ser de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia resultará em trevas profundas como a meia-noite. Para o povo de Deus, essa será uma noite de provação, lágrimas e perseguição por amor à verdade. Mas da noite de trevas brilhará a luz de Deus. Amém. Quer fazer algum comentário aí? Eu gostaria de comentar aqui uma parte interessante, que aqui diz assim, ó, que a atuação de Satanás vem com poder e prodígios de mentira. E aqui diz assim, ó, sua ação é claramente revelada pelas trevas que progridem, que crescem, que avançam. As trevas de Satanás estão progredindo, avançando rapidamente. Pelos inúmeros erros, pelas heresias e enganos desses últimos dias. Olha agora, Satanás não está apenas levando o mundo cativo, mas seus enganos, preste atenção, mas seus enganos estão fermentando as igrejas que dizem ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja que diz que é de nosso Senhor Jesus Cristo? Que igreja é essa que diz que é de nosso Senhor Jesus Cristo? A igreja adventista do sétimo dia. E é essa igreja que diz aqui o texto, os enganos de Satanás estão fermentando as igrejas que dizem ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas nossas igrejas, o que é que está tendo? Fermentação do poder de Satanás. Pastora,
anciã, teatro, músicas dançantes. Trocando o dia do Senhor por outro dia pagão. Trocando o dia do Senhor por dias pagãos, dia das mães, dia dos pais, dia do ancião, dia do pastor, dia das senhoras, dia de todo mundo, menos dia de quem? De Deus. Cultos antropocêntricos, egocêntricos, dançantes. As igrejas ornamentadas, inclusive foi um debate no nosso grupo, as igrejas ornamentadas parecendo para festa de aniversário, cheia de balão. Aí alguém disse, irmão, mas aí ornamentando para criança. É isso aí, eu não vejo nada de mal. É para criança. Eu disse, irmão, se for para criança, tira a atenção da criança. A gente sai com o nosso filho, às vezes, para resolver alguma coisa, e quando a gente chega em algum local, uma loja ou alguma outra coisa, e tá cheio de balão, a primeira coisa que o nosso filho faz é esquecer de tudo que está ao redor e querer arrancar um balão. Na igreja, eu duvido, uma igreja cheia de balão, as crianças se concentrarem na mensagem. Elas vão ficar desejosas que acabe tudo aquilo ali para que elas possam pegar os balões. Tudo isso que acontece é estratégia de Satanás para que o foco da onde o nosso coração e a nossa mente deveria estar, que era Cristo, Deus, a palavra do Senhor, seja tirada pela ornamentação. As pessoas se concentram na ornamentação e mais ornamentação. Uma ornamentação simples. Não precisa ser aquilo que cause uma poluição de ótica. Satanás trabalha com poluição de ótica. Ele coloca muitas coisas para que o foco seja retirado. A gente pensou nessa ornamentação aqui, por exemplo, aqui é uma oliveira. Aqui representa a oliveira, Cristo. A oliveira verdadeira. Aqui é uma oliveira. A arca representa Cristo. A arca representa a presença de Deus. A presença de Cristo. Então a ornamentação tem que ser algo que reflita Cristo. A luz, a lâmpada, representa quem? Cristo. A ornamentação que tem que ser pensada para a gente fazer a pregação do Evangelho, proclamar a mensagem de Deus, seja tudo aquilo que transmita Cristo no santuário terrestre. Tudo que era de ornamentação representava quem? Cristo. Cristo. Candelabro, Cristo. O cordeiro, Cristo. O sangue aspergido, Cristo. O sangue de Cristo. O pão, Cristo. A arca, Cristo. As portas, a mesa, a bacia, a primeira porta, a segunda porta, a terceira porta, o caminho, a verdade e a vida. Tudo no santuário era apontado para Cristo. A ornamentação do que eu vou fazer com minha esposa, do que a gente vai fazer, tem que ser Cristo, a oliveira, Cristo, a arca representando Cristo, a lâmpada representando Cristo. Vocês conseguem entender que a gente precisa blindar os nossos olhos para que apontem para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Do contrário, o que fugir disso aí vai trazer a fermentação dos ardis de Satanás e a apostasia. Meu irmão e minha irmã, meu desejo era que essa live alcançasse os 42 mil inscritos que temos em nosso canal. Esse assunto é de suma importância. E o meu desejo era que fosse alcançado todos os inscritos, todos os familiares e milhares de pessoas. Não para que tivesse mais inscritos no canal, mas para que tivesse conversão no nosso canal. Para que tivesse convertimento, arrependimento, confissão de pecado e afastamento da apostasia. Pessoas que se prostrassem em Cristo e dissessem: Senhor, me livra da apostasia. Não permita que eu seja enganado. Me ajude a progredir, a prosseguir nos caminhos da luz, nos caminhos da salvação. Esse é o meu desejo para você e para mim. Esse é o meu desejo para a nossa vida, para a nossa mente. Em nome de Jesus. Quer fazer algum comentário? Que Satanás ele introduz as coisas sutilmente, né, na igreja. As pessoas não percebem. Ele vai colocando fermento e vai botando mais fermento. E a massa vai levedando. A igreja está se conformando, está aceitando
a pessoa vem lá de fora, em vez de ter aquela mudança, porque você ser cristão é ter mudança. Você não vai se conformar com aquela vida que você vivia. Mas hoje as pessoas estão entrando na igreja e continuando do mesmo jeito que elas viviam lá no mundo. É porque a igreja se conformou com o que está com o mundo. Então, é triste ver isso, é decepcionante, e que a gente venha orar para que a alma seja alcançada, né? Despertem desse sono, despertem, porque a gente está nesse período de Laodiceia, e é um sono que não é brincadeira, é aquela mornidão mesmo na igreja que é terrível. A gente vai querendo adorar e sai triste, angustiado, preocupado, orando. E para finalizar, irmãos, eu lembrei de algo, eu acredito que o Espírito Santo me lembrou. Eu queria repetir essa frase do Grande Conflito, página 444, 443 e 44, e lembrar de Ezequiel 9, 8 e 9. Olha o que é que diz aqui. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Quando você estuda Ezequiel 9, você vê que os anciãos, os líderes da igreja, quando Deus pega Ezequiel e mostra as abominações que estão acontecendo no templo, eles estavam de costa, os sacerdotes, os anciãos estavam de costa para o altar e estavam virados para o sol. Quem é o Deus Sol? O domingo, a guarda do domingo, a adoração ao domingo, a marca da besta. Os anciãos e os sacerdotes que ministravam no templo em Ezequiel 9 viraram as costas para o altar do Senhor. Permitiram abominações entrar no templo. E eles, em vez de estar com os olhos fixados para a presença de Deus, eles viraram as costas para o altar e começaram a adorar o Deus Sol, a venerar o domingo. Queridos, é o que o Espírito de Profecia disse, que a apostasia na igreja prepara o caminho para a imagem da besta. Ezequiel 9 vai se cumprir. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus perdoe os nossos pecados e que Deus nos levante como homens e mulheres que não têm medo de pregar a verdade, de chamar o pecado pelo seu nome exato, mas também que primeiro nos preparemos, confessando os nossos pecados e abandonando os nossos pecados para que encontremos em Cristo misericórdia. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vamos adorar o Senhor com o hino 258 do Inário Adventista Antigo. 258. Bendita a fé dos nossos pais, 258. Vamos lá? Oh, como pulsa o coração quando nos lembra antiga fé que revelaram nossos pais ante a dor e a morte até. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Mesmo em prisões, os nossos pais firmes morriam sem pesar, merecem nossa imitação, antes morrer do que pecar. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita a fé dos nossos pais,
possamos nós te ser fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Quero recomendar um livro aqui, já que a gente cantou esse hino. O livro Heróis da Fé. Ali estão os nossos pais. 20 homens que incendiaram a Idade Média, trovejavam contra o pecado e o crime desenfreado no mundo e na igreja. Jerônimo Savonarola pregou a mais de 100 mil pessoas em uma mensagem só. Não havia microfone, não havia caixa de som, não existia isso. Era alto, fraco de pulmões, problemas respiratórios, mas a biografia diz que quando Jerônimo Savonarola abria sua boca, sua voz era ouvida a mais de 1 quilômetro. Um mar de gente parava para ouvir o pregador Jerônimo Savonarola e 10 mil penitentes em um só sermão se converteram a Cristo. Abandonaram suas máscaras carnavalescas, abandonaram seus livros de feitiçaria, seus livros de bruxaria, levaram para a praça pública, fizeram uma pilha gigantesca e atearam fogo, e a cidade inteira foi convertida. Esse homem morreu com problemas respiratórios, problemas de pulmões, mas a sua voz era ouvida a mais de 1 quilômetro de distância. Milhares e milhares de pessoas se converteram. Que o Senhor possa me usar assim, usar minha esposa assim, usar você assim, porque a última obra desta terra será finalizada não por microfone, mas pelo poder da chuva serôdia que será derramada sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Vamos dobrar o joelho e vamos orar. Nosso Deus querido, nos ajude, Senhor Deus, a não sermos enganados, a não sermos iludidos pelas a fermentação dos ardis de Satanás. Desperta o teu povo, abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os olhos da tua igreja, Pai. A igreja que precisa de colírio. A igreja laodiceana, morna, orgulhosa, precisa de colírio e é tão orgulhosa que não aceita. Os que o Senhor envia com colírio para abrir os olhos, elas rejeitam, como rejeitou os teus profetas no passado, como rejeitaram a Cristo, como rejeitaram a João Batista, Pai. A igreja de hoje tem rejeitado homens e mulheres que o Senhor tem levantado com colírio para trazer a salvação para os laodiceanos. Que terrível, Senhor. Dá um desespero, uma angústia, ver nossos irmãos a perecer nos enganos doutrinários, nos enganos apostata que traz o mundanismo para dentro da igreja. Ó Pai amado, querido Deus, derrama a chuva serôdia sobre a tua igreja, a chuva temporã primeiro, Senhor, para que converta os nossos corações, e a serôdia em seguida para que o caráter de Cristo seja desenvolvido em nossas vidas. Derrama a chuva serôdia para dar poder à voz dos que pregam a mensagem do terceiro anjo, Senhor. Derrama a chuva serôdia sobre os que pregam a verdade presente, para que mais pessoas sejam atingidas por essa verdade presente. Precisamos não de microfone, precisamos do poder do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, do poder da chuva, ó Pai, para que a gente possa trovejar contra os pecados e crimes desenfreados no mundo e na igreja. E assim como Jerônimo Savonarola, que em uma mensagem proclamou a 100 mil pessoas de uma vez só, sem microfone, sem caixa de som, e 10 mil penitentes se renderam ao apelo de Cristo. Queremos ser usados da mesma maneira, Senhor.
Queremos a porção dobrada do Teu Espírito Santo que foi derramada sobre Elias, que foi derramada sobre Eliseu, que foi derramada sobre João Batista, que foi derramada sobre os profetas, Pai. Sem a chuva do Teu Espírito, sem o Teu Espírito nós vamos perecer. Sem o Teu Espírito nós vamos sucumbir, se apostatar. Não permita isso, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor está desejoso em dar o Teu Espírito Santo àqueles que lhes pedem. E nós te pedimos o Teu Espírito Santo para que Ele venha com o colírio de Cristo, com as vestes brancas de Cristo, que Ele venha com o ouro refinado de Cristo, que Ele venha, ó Pai, com o fruto da mansidão, do amor, que venha com o fruto, Pai, da alegria, o fruto da perseverança. Pai querido, desperta a Tua igreja, Senhor. Precisamos de Ti. E nós estamos fazendo isso aqui para buscar a presença do Teu Espírito todos os dias, nas primeiras horas de cada manhã com os nossos irmãos, para que haja reavivamento e reforma, para que haja comunhão com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que esse vídeo alcance milhares de pessoas, para que haja conversão. Não estou em busca de likes, Senhor. Não estou em busca de views. Não estou em busca de inscritos. Estou em busca de converter os nossos irmãos e de ser convertido também, diariamente, por Cristo Jesus. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos familiares, as nossas igrejas, o Teu povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém.